Nos diz assim a Escritura: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos dê a compreensão desta porção da sua palavra. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da tua santa e bendita palavra, para mais uma vez, Senhor Deus, nos gloriarmos na tua obra em Cristo Jesus. Nesse dia todo especial em que o teu povo no mundo inteiro se reúne para agradecer-te, ó Deus, pela maior dádiva que este mundo pôde receber, que é a visita pessoal de Cristo Jesus, quando Deus em pessoa pisou esta terra. O nascimento, a encarnação da eterna palavra de Deus, do Verbo que se fez carne, o teu único Filho, o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para meditar a respeito disso, para te glorificar por causa disso. E agora, Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos esta tão pequena, mas tão profunda e importante porção da tua palavra. Nos abra a mente e o coração para recebermos esta porção. Desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei, que é a tua palavra, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, enfim chegou o Natal. Mais um Natal chegou e nós sabemos que esta é uma programação que ocorre no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental, todos os anos. Porém, o que nos surpreende de maneira muito negativa, muito triste, é que justamente no dia de Natal, são poucas as pessoas que celebram o Natal como realmente deve ser celebrado. No dia de ontem, eu tenho certeza que onde você mora, você deve ter ouvido os fogos, né, e tantas festividades quando deu meia-noite. E muitas pessoas, infelizmente, nós passamos pelas casas e vemos pessoas com som de música muito alta, os carros passando na rua, e é exatamente toda aquela euforia. Mas eu pergunto, quantas pessoas de fato estavam celebrando o Natal? Quantas pessoas de fato sabem o que é o Natal? Eu me pergunto, quando eu vejo esse tipo de festividade ou esse tipo de manifestação, será que as pessoas sabem qual é o significado do Natal? Eu tenho uma absoluta certeza que não. Porque se soubessem o que de fato é o Natal, não teriam tais atitudes. Ontem, infelizmente, foram milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro, na nossa cidade, no nosso país, que infelizmente, em nome de uma suposta comemoração natalina, embriagaram-se, perderam-se, acidentaram-se, cometeram coisas horríveis que são inconvenientes para uma celebração que deve ser santa, para uma celebração que deve ser contida, que deve ser reflexiva, que deve ser na presença de Deus ali em toda a santidade. Infelizmente, boa parte do mundo não sabe o que é o Natal. Só quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós vamos entender o que é o Natal. E o que mais me surpreende no Natal é que, a despeito de os homens ofenderem a Deus no dia do Natal e não celebrarem corretamente o Natal em Cristo Jesus, como deveria ser celebrado, ou seja, com a leitura da palavra, com a gratidão no coração por Cristo ter vindo a esta terra para nos salvar, o que mais nos surpreende é que a própria mensagem do Natal é uma declaração pública de Deus de amor a este homem rebelde, perverso e pervertido como nós somos. A este homem que está constantemente voltado contra Deus, e que se volta contra Deus, porque o que nós vimos ontem à noite foi exatamente isso. No lugar de uma festa santa, foi algo ofensivo a Deus, infelizmente, na maioria dos lares brasileiros. Poucas pessoas foram as pessoas que realmente reuniram-se em família para, com gratidão no coração, agradecer a Deus pelo envio do maior presente que essa terra já viu, que é o Senhor Jesus. Tais pessoas que assim o fizeram, com certeza não se embriagaram, com certeza não se entorpeceram, alguma coisa nesse sentido. Porque Natal é isso. O Natal tem a ver com a celebração deste Deus que nos amou tanto e demonstrou o seu amor a tal ponto de enviar o seu Filho Jesus a este mundo.
O que eu acho interessante, irmãos, é que Deus poderia nos deixar entregues à nossa própria sorte. Deus teria todo o direito de nos abandonar aos nossos próprios pecados e nos deixar caminharmos a um destino eterno horrível. Mas Deus não fez assim. Deus enviou o seu Filho justamente como a maior manifestação do seu amor a este mundo perdido e pecador. E esta é a essência do que celebramos no Natal. O Natal tem a ver com isso. É isto que nós devemos celebrar no Natal, que este mundo que está voltado contra Deus, este mundo caído e pecador, a despeito de ser este mundo apodrecido ao qual nós vemos todos os dias, Deus não abandonou este mundo. Deus não deixou este mundo entregue à sua própria sorte, pelo contrário, Deus se compadeceu e ainda se compadece das suas criaturas. Ele não abandonou a nenhum de nós, e a maior prova disso é que ele veio pessoalmente, em Cristo Jesus, nos resgatar e nos salvar de um destino horrível. É isto que o apóstolo João está falando aí, basicamente, no verso 14 do Evangelho de João, quando ele diz aí que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Meus irmãos, aqui está a resposta de Deus ao pecado do homem. Aqui está a resposta de Deus à miséria dos homens. Aqui está a resposta de Deus a toda a miséria, todo o sofrimento, a todas as tragédias que os homens cometem e são acometidos. Aqui está a resposta de Deus. É exatamente nessa manifestação do Verbo de Deus que se fez carne. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, porque esta é a essência da mensagem do Natal, sobre a perfeita encarnação do Verbo de Deus. Quero pensar com os irmãos 3 verdades absolutas que esse texto nos mostra aqui de modo muito claro. Em primeiro lugar, a primeira verdade, de modo muito claro, já ouvimos e lemos isso na palavra de Deus, é que o Verbo de Deus fez-se homem como um de nós. Quando a Escritura diz que o Verbo se fez carne, nós estamos adentrando a aplicação do grande projeto histórico-redentivo de Deus, que foi planejado na eternidade, e Deus então ele passa a executá-lo na história. Deus planejou isso na eternidade. O Natal foi algo que nasceu muito antes desse mundo ser criado. O Natal foi algo que nasceu no coração de Deus na eternidade. E o que isto significa para nós? Em primeiro lugar, significa o grande mistério da encarnação. O grande mistério da encarnação. Meus irmãos, você já parou para pensar nisso? No significado de Deus em Cristo, ou o Filho de Deus, o eterno Verbo de Deus que habitava a eternidade, deixar a sua glória, como nós cantamos nessa noite, e tornar-se como um de nós, tornar-se homem como um de nós. E aqui nós estamos diante de um mistério que não tem explicação humana. Estamos diante de um milagre. Porque as narrativas da Escritura Sagrada, como em Lucas capítulo 1, a partir do verso 26 até o 35, bem como Mateus também nos relata isso, todos os relatos da natividade nos falam que a concepção de Jesus foi de modo milagroso. Foi uma concepção como obra do Espírito Santo de Deus. Não tem explicação. Não há ciência que explique isso. Nós estamos diante de um fato sobrenatural, de algo que Deus, quando de fato ele se manifesta, é algo que deixa o homem estupefato e não tem explicação. Por isso nós, na teologia, chamamos isso de o mistério de Deus. É algo que nós não podemos explicar nem mesmo pela própria teologia. É algo que nós mais cremos do que entendemos. Nós mais cremos do que compreendemos. Cremos porque assim a Escritura diz que aconteceu. O que é importante nós entendermos na encarnação do Verbo de Deus é que Deus ali nessa obra não tomou o corpo de um homem qualquer. A encarnação do Verbo de Deus não se trata como houveram heresias mentirosas, perniciosas na história da igreja no passado que diziam assim, na verdade Deus ele escolheu um ser humano qualquer e o adotou, como dizendo, este homem comum, esse aí eu vou adotar para ser o meu filho. Este homem chamado Jesus. Meus irmãos, não é assim que a Bíblia diz que aconteceu.
Deus não adotou um homem chamado Jesus. Foi o Filho de Deus que habitava na eternidade, o Verbo eterno de Deus que tornou-se como um de nós. Encarnou-se. Nós estamos falando de um evento singular na história da humanidade e, consequentemente, de um homem singular na história da humanidade. O Senhor Jesus não é um homem como qualquer um de nós, ou não é um homem como foi qualquer um dos grandes líderes religiosos que já pisaram nessa terra. Não! Ele é incomparável, porque ele já habitava na eternidade. Ele é o Verbo que se fez carne, ele é a eterna palavra de Deus que estava no início da criação. João, quando ele começa o seu evangelho dizendo no princípio era o Verbo, ele está se lembrando de Gênesis capítulo 1. Deus criou este mundo por meio da sua palavra, por meio do seu fiat. Deus ia dizendo, faça-se, e as coisas foram acontecendo. Esse verbo de Deus, essa verbalização, essa palavra de Deus, era o Filho de Deus criando o mundo também. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Aqui nós estamos diante do milagre, meus irmãos, quando a eternidade transpõe o tempo presente. O Verbo se fez carne. Eu acho muito interessante, permitam-me ler aqui o comentário da Bíblia de Estudo da Fé Reformada, em que ela diz o seguinte, que para explicar o significado do Verbo se fez carne, um abismo é transposto. A eterna palavra de Deus, que não se parece simplesmente com um ser humano, mas se fez em plena realidade. Ele tomou para si a completa e genuína natureza humana. Meus irmãos, isso é tão importante, tão inegociável, a genuína fé cristã, que o mesmo João que escreveu isso debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus, ele vai escrever na sua primeira carta, em 1 João capítulo 4, no verso 2, ele vai dizer o seguinte, que nisso reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo em carne é de Deus. A crença na encarnação do Verbo de Deus, isto é, o Filho de Deus que se fez carne, é um princípio que é inegociável da fé cristã, e é isto que nós celebramos no Natal. Vai dizer um estudioso da palavra de Deus que este é o grande paradoxo que está no coração do Evangelho. É o Deus que se fez homem. Algo que na mente pequena da filosofia grega é incompreensível. Algo que na mente pequena do ser humano, com todas as suas elucubrações, todas a sua ciência, isso não cabe na nossa finitude, na nossa pequenez. Essa grandeza do mistério de Deus que se fez carne, é um paradoxo. Deus que se fez homem. Mas é isto que significa a encarnação do Verbo de Deus, e é isto que nós celebramos no Natal. É isso que olhamos quando lançamos o nosso olhar na manjedoura e encontramos pelas Escrituras aquele menino envolto em panos e deitado em manjedoura, do qual os anjos anunciaram e os pastores foram lá adorá-lo naquela noite do primeiro Natal. Nós encontramos exatamente isso, a eternidade que transpôs o tempo, a eternidade que adentrou a história do homem. Isto significa a encarnação do Verbo de Deus, mas não somente isso. Quando nós contemplamos e lemos esse texto que diz que o Verbo se fez carne, nós encontramos também algo que da parte de Deus é algo que ao nosso entendimento é muito difícil de compreendermos, mas o Verbo de Deus, o eterno Filho de Deus, ao encarnar-se, não podemos nos esquecer, nós percebemos ali a humilhação do Verbo de Deus, a humilhação do Filho de Deus. Houve uma humilhação de Deus ao encarnar-se. Ao fazer-se como um ser humano, ao tornar-se como um de nós precisamos entender que o eterno Deus, ele ao adentrar a história, ele deixou a sua glória. Nós cantamos isso nessa noite. Ele deixou a eternidade, ele deixou a sua glória e ele adentrou o tempo e, humilhando-se, submeteu a todas as misérias e ao próprio tempo da raça humana. Por que nós entendemos que a encarnação do Filho de Deus foi uma humilhação aos olhos de Deus e foi uma humilhação ao próprio Deus? Porque ao Deus tornar-se como homem, ora, meus irmãos, nós homens temos a nossa finitude. Somos finitos.
padecemos de muitas mazelas, somos pequenos, somos frágeis e somos temporários, temos um tempo na terra. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Nenhum de nós. Talvez algum bebezinho ou outro que esteja por aí. E duvido que até ele, se ele estará aí, se chegar aos 100 anos. Nós temos um tempo nessa terra. Nós conhecemos a morte. O Salmo 90 nos fala da finitude do homem. Deus, ao encarnar-se no seu Filho, ele submeteu-se a isso. Ele se humilhou. A eternidade, aquele que não conhecia a morte, aquele que só conhecia a glória da eternidade, ele adentra o tempo e ele submete-se ao tempo, ao ponto de ele morrer como um de nós. Padecer por tudo aquilo que nós humanos padecemos. Foi humilhado, passou sede, fome, foi desprezado e conheceu a nossa morte. E morrendo, como Paulo vai dizer, de forma vergonhosa na cruz do Calvário. Por isso, nós celebramos com gratidão este Deus que se humilhou, esse Deus que tornou-se comum de nós. Paulo vai escrever em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, o seguinte, que ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E ele complementa dizendo que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que Cristo Jesus, o eterno Deus, ao tornar-se carne, ele foi tornado como semelhante à carne pecadora, semelhante a um homem, e Deus puniu o pecado na carne do seu Filho Jesus. Isso significa o Natal também. A humilhação do eterno Filho de Deus ao tornar-se carne como um de nós. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra que diz o Verbo se fez carne, isso faz nos entender que a eterna palavra de Deus humilhou-se ao tornar-se como um de nós. E isso para nós já é motivo de sobra para agradecermos ao Senhor por tamanha gratidão. Ele poderia ter nos deixado, ele poderia ter nos abandonado, ele poderia ter nos condenado eternamente, ele poderia não ter se importado com nenhum de nós. Ele é Deus. E o Senhor Deus, ele não precisa de nenhum de nós, nunca precisou e jamais precisará. Deus não é alguém que fica dizendo, olha, por favor, creia em mim, acredite em mim, eu preciso de você. Deus não precisa de nenhum de nós. Nós estamos falando daquele que é suprido de toda glória, daquele que não precisa de nenhum anjo, daquele que não precisa do reconhecimento de ninguém. Ele vai continuar sendo Deus se você não adorá-lo, ele continuará com a sua mesma glória. Este Deus deixou a sua glória, humilhou-se para se tornar comum de nós, para que nós o conhecêssemos melhor. De modo que na pessoa de Cristo Jesus, o seu Filho, nós conhecemos a Deus como ele realmente é. Você quer conhecer a Deus como realmente ele é? Olhe para Jesus. Em Jesus nós temos a perfeita imagem do Deus invisível. Olhe para Jesus, porque ali está contida todo o caráter do ser divino. Este Deus que se fez carne e nos fez a mais maravilhosa das visitas. Mas não somente isso. Quando lemos o Verbo se fez carne, isto aponta não somente para a humilhação do Filho de Deus, mas também para a verdadeira humanidade que está presente em Cristo Jesus. Ora, meus irmãos, eu gosto muito da frase de um grande pensador cristão, eu sei que muitos aqui conhecem, chamado C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Ele disse o seguinte, que quando o Verbo se fez carne, pela primeira vez vemos um homem de verdade. Eu gosto muito dessa frase de C.S. Lewis. Ele diz, eu vou repetir, quando o Verbo se fez carne, vimos pela primeira vez um homem de verdade. Esta afirmação de C.S. Lewis vai exatamente ao encontro da verdade das Escrituras.
A palavra de Deus nos diz que os homens foram criados originalmente em Gênesis 26, segundo a imagem e semelhança de Deus. Porém, o pecado nos desumanizou e nos desumaniza. O pecado borrou esta imagem, o pecado desfigurou a imagem do homem. De modo que eu costumo dizer que nós não somos humanos de verdade, nenhum de nós. Nenhum de nós somos humanos de verdade. Nós somos uma caricatura daquilo que um dia foi o ser humano e que perdeu-se lá no Éden. Porque o pecado borrou esta imagem original que Deus fez, que Deus nos fez. Porém, quando olhamos para Cristo Jesus, nós encontramos aquele que a Escritura vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a perfeita imagem e semelhança de Deus, sem a presença do pecado. Verdadeiramente um homem, porém sem a presença do pecado. Homem de verdade. Quando João diz o verbo se fez carne, está implícito que nós pela primeira vez vimos um ser humano tal como Deus projetou originalmente. Um homem que não é rebelde contra Deus. Um homem que não se volta contra Deus. Pelo contrário, um homem que ama a Deus. Um homem que ama o seu próximo e ama a tal ponto de entregar a sua própria vida por outros homens. A verdadeira humanidade está em Jesus. O verdadeiro ser humano é Jesus, não somos nós. Portanto, a glória é dele. A ele pertence toda a glória. Mas há uma segunda verdade aqui, um segundo ponto, que João nos ensina ao dizer que o verbo se fez carne. Em segundo lugar, ele continua dizendo, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, vai dizer o texto que está aí projetado. Isto significa dizer que o verbo de Deus é a presença visível do próprio Deus no nosso meio. O verbo de Deus é a presença visível do próprio Deus no nosso meio. Eu acho muito interessante a forma bonita e teológica que João coloca aqui ao dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. João ele faz um jogo de palavras no texto grego, no original, e ele traz um significado teológico profundo que na leitura da tradução do português não dá para entendermos muito bem, mas João, quando ele diz o verbo se fez carne e habitou entre nós, na verdade no texto grego ele usa, podemos dizer assim, uma palavra que seria mais ou menos algo como tabernaculou. O verbo tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós, ele montou um tabernáculo, ou seja, João ele usa um substantivo de forma verbalizada. Tabernaculou. E por que ele faz isso? Por que João faz isso? João quer trazer à memória dos leitores originais e a nós também o fato de que qual é o significado do tabernáculo de Deus no contexto do Antigo Testamento. O tabernáculo representava o santuário de Deus, era o santuário de Deus no Antigo Testamento. E o tabernáculo representava exatamente a presença de Deus no meio do povo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 25 e no capítulo 29, quando Deus manda erguer o tabernáculo no meio do povo, ele deixa bem claro o propósito disso. Deus diz lá de um modo muito claro, eu quero habitar no meio do meu povo. Moisés, ao indagar a Deus porque Deus estava ordenando a ele que fizesse um tabernáculo, a resposta de Deus foi essa. Eu quero habitar no meio do meu povo, eu quero estar no meio do meu povo. O tabernáculo, meus irmãos, era um símbolo visível da habitação de Deus no meio do povo. Ou seja, o que era o tabernáculo então? O tabernáculo era o local do encontro de Deus com o seu povo. Era onde Deus ia se encontrar com o seu povo. E era ali onde Deus mantinha um relacionamento com o seu povo, de modo que o seu povo ia adorá-lo. Ali lhe entregavam ofertas, lhe entregavam louvores, serviço, comunhão. Tudo isso estava presente naqueles que criam no Senhor, que iam ao tabernáculo de Deus para adorar. Ou seja, o tabernáculo ele apontava para Cristo. O tabernáculo do Antigo Testamento já apontava para Jesus. E João, quando ele diz, e o verbo ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós, ele está dizendo o que com isso? Que Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, todo o propósito do santuário de Deus estão contidos.
Isto significa dizer que em Jesus nós temos um perfeito encontro com Deus. Nós não podemos chegar à presença de Deus se não for por meio de Jesus. Nós não podemos ter um encontro com Deus de verdade senão apenas por meio de Jesus. Ele é o santuário de Deus presente neste mundo. Ele é o tabernáculo de Deus, e de modo que se o homem também quiser adorar a Deus, ainda que seja com a sinceridade do coração, como de fato ser adoração, não existe adoração fora daquele que tabernaculou entre nós, Cristo Jesus. Nós adoramos por meio de Cristo, nós servimos a Deus por meio de Cristo, nós temos comunhão com Deus por meio de Cristo. Ele é o tabernáculo de Deus no nosso meio. Por isso que o João diz, o verbo tabernaculou entre nós. Ele é o Emanuel, como cantamos nessa noite. Ele é o Deus conosco. Tal como o tabernáculo apontava, era a presença de Deus no meio do povo. Ele é Deus no meio do seu povo. Ele é o próprio Deus no nosso meio. É o Emanuel. E João continua dizendo aí, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. O assunto de João, ao dizer vimos a sua glória, ainda é o tabernáculo. Ele continua falando tabernáculo, porque a ideia do tabernáculo de Deus, Deus manifestou a sua glória diversas vezes no tabernáculo do Antigo Testamento. Eu queria ter tempo para nós lermos tantos textos da Escritura que nos mostram isso, mas lá em Êxodo capítulo 40, verso 34 e 35, Deus manifestou a sua glória lá no seu tabernáculo, quando ele manda um raio descendo dos céus. Em 1 Reis capítulo 8, versos 10 e 11, novamente esta manifestação da glória de Deus, de novo acontece no santuário de Deus. E João, quando ele diz, vimos a sua glória, ele está dizendo exatamente, ou seja, em Cristo, nós vimos a manifestação perfeita, clara e visível da glória de Deus. Em Cristo Jesus, nós encontramos a manifestação visível da glória de Deus, da qual a maior manifestação da glória do Filho de Deus é a sua morte e a sua gloriosa ressurreição. É isso que João tem em mente quando ele diz, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quando nós olhamos para todo o contexto da revelação de Deus, nenhuma manifestação é tão gloriosa quanto nós encontramos na pessoa do Filho de Deus. Por isso que João diz, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João tem em mente toda a obra de Cristo. João tem em mente, desde o seu nascimento, cada cura que ele realizou, cada expulsão de demônios que ele realizou, toda a sua obra, e a sua morte na cruz também foi gloriosa. Por isso que nós, cristãos, nós temos como um símbolo, inclusive está aqui na mesa, no púlpito desta igreja, a cruz. A cruz para nós é símbolo de glória, porque a palavra de Deus nos diz que na cruz do Calvário, Cristo Jesus humilhou principados e potestades. O diabo foi derrotado na cruz. Portanto, na cruz de Cristo está a sua glória. E a sua ressurreição também é igualmente gloriosa. E João continua dizendo, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é aquele menino na manjedoura? Quem é aquele menino que nós celebramos no Natal na manjedoura? João deixa bem claro, ele é o eterno verbo de Deus que se fez carne, ele é o unigênito de Deus. Ao afirmar que ele é o unigênito de Deus, significa dizer que ele é o único nascido e gerado de Deus. Todo ser humano como eu e você, podemos ser adotados por Deus e fazermos parte da sua família. Nenhum de nós somos unigênitos ou somos gerados por Deus nesse sentido. Não carregamos o DNA de Deus, mas em Cristo Jesus nós encontramos aquele que foi, eu gosto muito desta afirmação teológica, aquele que foi eternamente gerado pelo Pai, que carrega todo o DNA de Deus Pai, que carrega a natureza de Deus na sua plenitude, porque Ele é Deus. Nós não celebramos o nascimento de uma criança, nós celebramos a encarnação daquele que é e sempre foi e sempre será Deus. Cristo Jesus é uma pessoa com duas naturezas, a divina
e a humana. Nunca houve um tempo em que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, não existisse. Ele sempre foi e sempre é. Ele é eternamente gerado pelo Pai. É isso que João está dizendo. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, em Cristo Jesus, ou na pessoa de Jesus, nós temos o encontro, o real local do encontro do homem com Deus. Nós só adoramos por meio de Jesus. O homem só pode chegar-se a Deus por meio de Cristo somente. Não há outra forma de nós conhecermos aquele que nos criou, senão na pessoa de Jesus. Ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele é o santuário de Deus entre os homens. Ele é a presença de Deus entre os homens. Não há outra forma de o homem ser conduzido à presença de Deus, senão por meio de Jesus. E por fim, em terceiro e último lugar, João, ao afirmar toda essa verdade, ele diz aí, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo de Deus é a plenitude da graça e da verdade de Deus. Cristo Jesus, que habitou no meio dos homens, manifestou na sua própria vida dois atributos que pertencem somente a Deus, que é a graça e a verdade. A graça tem a ver com algo que tem a ver com o caráter sobrenatural de Deus, isto é, um Deus que é misericordioso, que é perdoador, que vem em graça e manifesta o seu perdão aos homens. João está dizendo, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós encontramos essa manifestação perfeita da graça e também da verdade. A verdade não é relativa, como tantos tolos em nosso tempo afirmam. A verdade, ela é absoluta, senão não é verdade. A verdade, ela é absoluta. E em Cristo Jesus nós encontramos aquele que diz de si mesmo, Jesus disse isso, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João afirma isso, meus irmãos. Ou seja, a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Aqui nós estamos diante do núcleo do que é o Evangelho. O Evangelho de Deus é exatamente isso. Se você me perguntar, pastor, o que é o Evangelho? Em primeiro lugar, a primeira resposta que eu diria para você, o Evangelho é a pessoa de Jesus. E tudo aquilo que diz respeito a Ele. Tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele é. Ali está a encarnação do Evangelho. Ele é a verdade. Ele é a graça de Deus. O Evangelho tem a ver exatamente com isso. Essa completa revelação da verdade de Deus manifesta a nós. Isso que nós celebramos no Natal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos irmãos, eu quero caminhar aqui já para uma conclusão desta mensagem e dizer o seguinte: qual é a suprema importância de entendermos e crermos, acima de tudo, na encarnação do Verbo de Deus, que é o Senhor Jesus? Em primeiro lugar, preste bem atenção nisso. Uma vez que Jesus, ele é o eterno Filho de Deus, gerado na eternidade e que se tornou carne, que se tornou como um de nós, isto significa dizer, em primeiro lugar, que em Cristo Jesus nós encontramos o único e perfeito mediador entre Deus e os homens. A Escritura vai dizer isso em 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. As nossas orações devem ser dirigidas a Deus Pai por meio do Filho. Não tem outro que nos conduza à presença de Deus senão unicamente o Senhor Jesus. É Ele que é o único capaz de nos representar diante de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus com algum atributo de justiça, dizer para Deus, olha como eu sou bonzinho, obediente à tua palavra, eu sou teu servo. Irmãos, isso seria ofensivo a Deus. Mas quando eu chego diante do Senhor, reconhecendo a minha pecaminosidade, a minha pequenez, a minha miséria, digo, Senhor, eu me achego à tua presença por meio de Jesus.
porque eu mesmo não posso me apresentar diante de ti, porque o que eu mereço é tão somente a tua ira, a tua justa ira, porque sou pecador. Mas por meio de Jesus eu te peço que tu ouças a minha oração. É por isso que nós, ao final da oração, nós dizemos em nome de Jesus. Porque não é em meu nome. Em meu nome Deus nunca vai me ouvir. É por meio de Jesus. Porque Ele é, por ser homem, perfeito, completamente homem, alma humana, corpo humano, 100% homem, sem jamais deixar de ser 100% Deus, isto faz dele perfeito, sem pecado. Ele pode me representar como um advogado, me apresentar de maneira perfeita diante do reto juiz. Isso faz dele o meu mediador. Por isso que a minha salvação depende dele, o meu perdão depende dele, o eu ser aceito na presença de Deus depende dele. Jesus é aquele que nos representa aqueles que nele creem, na presença de Deus. Não há outra forma de um homem ser aceito na presença de Deus, se não for por meio de Jesus. Se você que está aqui nessa noite me ouvindo, acha que você merece ser aceito na presença de Deus porque você é bonzinho, tem um bom caráter, você nunca cometeu um crime, você nunca fez coisa do tipo, você é um fiel esposo, você é uma fiel esposa, uma mulher exemplar, um homem exemplar. Eu quero te dizer que isto tudo, diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, é trapo de imundície na presença de Deus, não tem valor nenhum. É um pano sujo de excrementos, é ofensivo a Deus. A nossa justiça é exatamente isso. Nós não temos justiça própria, mas o Filho de Deus, quando nós cremos nele, entregamos a nossa vida a ele, ele nos representa e vai à presença de Deus. E Deus, quando o Filho de Deus nos representa na presença de Deus, ele não olha a nós, pecadores que merecemos, ele olha o seu Filho, perfeito, justo, reto, e um ser humano ideal, como eu nunca serei, nunca fui e jamais serei. É Ele que nos torna aceitáveis na presença de Deus. Não é o nosso bom caráter. Nenhum de nós somos bons. Aliás, se existe alguma coisa que nós somos bons, eu posso dizer, nós somos bons em pecar. Nós somos bons em causar miséria do mundo. O mundo está na miséria, não, a culpa não é de outro, é do ser humano. É de um ser humano que voltou as costas para Deus e continua em estado de rebelião diante de Deus. Ele precisa voltar-se para Deus em arrependimento por meio de Jesus. Esse é o Evangelho. E a encarnação do Verbo de Deus nos fala a respeito disso. E por ser ele plenamente humano, ele então é alguém que se compadece de nós, de modo bem aplicativo. Todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento, toda a nossa miséria, aquilo que você tem passado, talvez, sentimentos de traição, de dor, de perda, de luto, toda miséria humana, Deus conhece perfeitamente em Cristo Jesus. Ele é homem como nós também, tornou-se homem como nós. Ele padeceu, eu costumo dizer que ele desceu ao esgoto da existência humana. Ele conhece a nossa miséria. Portanto, ninguém melhor do que Jesus para conhecer a sua dor. Ninguém melhor do que Jesus para conhecer o seu sofrimento. Ele é homem. Há um louvor que nós cantamos nesses domingos aí, que fala a respeito disso, em que diz que eu sei o sentido do Natal. Fala exatamente assim a letra, né? Por na história tem o seu lugar. E aí, no meio da canção diz, eu percebi que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. A prova disso é o envio de seu Filho Jesus. Deus não vive longe lá no céu. E eu quero finalizar trazendo uma frase de um grande pregador da história do passado recente, chamado Billy Graham. Billy Graham disse o seguinte certa vez, que o maior feito da história não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus ter pisado na terra. Isso sim é algo extraordinário. O maior feito da história não foi o homem ter pisado na lua, isso não é nada. Foi Deus ter pisado na terra, isso é extraordinário. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Aleluia. Vamos orar, irmão.